Ok, gente, nós vamos dar continuidade aqui à gravação dos vídeos e continuar, né, em relação ao vídeo anterior, a resolução dessas questões do concurso do Superior Tribunal de Justiça, realizado em maio de 2012, recentemente, né, pelo CESP-NB. Então, no vídeo anterior, nós aqui colocamos aqui uma tela chamada Propriedades de barra de tarefas e menu iniciar e fizemos aqui uma explicação rápida sobre cada item dessas propriedades de barra de tarefas e o principal, que a questão cobrava, que era personalizar o menu iniciar. A questão seguinte nos traz aqui o seguinte texto. No Windows 7, por meio do menu iniciar, o usuário tem acesso às impressoras cujos drivers foram instalados no computador em uso e que estão, consequentemente, disponíveis para impressão. Bom, então, drivers, nós já comentamos aqui, inclusive em vídeos falando sobre a parte de hardware, dispositivos, como instalar e etc. Drivers são programas que são utilizados na instalação e na configuração de dispositivos físicos, né, componentes físicos para o computador, como exemplo aí a impressora. Então, quando você instala uma impressora, o driver dessa impressora ela pode ser automaticamente instalado pelo próprio Windows, ou seja, toda a configuração estabelecida pelo próprio sistema operacional, ou o sistema operacional não ser capaz daquele modelo de impressora ou de algum outro dispositivo, né, ter o driver ser instalado automaticamente e aí pedir o CD do fabricante ou o disco do fabricante que contém esses drivers, esses arquivos de configuração. Então, quando a gente consegue completar toda a configuração de uma impressora, o que vai acontecer? Ela passa a aparecer automaticamente a disponibilidade da opção, né, dessa impressora nas janelas imprimir dos programas. E se eu quiser visualizar essa lista de impressoras já instaladas, eu vou clicar aqui no menu iniciar, ou abrir o menu iniciar, e tem uma opção aqui chamada dispositivos e impressoras. Então, nós vamos ver já aqui uma lista de alguns dispositivos que já se encontram instalados, ou seja, como a questão diz, com seus drivers devidamente já configurados, e a lista de impressoras e faxes que também já passaram por um processo de instalação e configuração na máquina. Então, nós vamos aqui abrir a janela e, em seguida, maximizá-la, que vocês possam ver aqui melhor, ou ainda melhor, aí no seu computador com o Windows 7, você clica no botão iniciar e clica em dispositivos e impressoras, e você vai ver uma tela como essa, certo? Dispositivos, aí você tem aqui monitor de vídeo, teclado óptico, mouse, tá? Unidades de armazenamento, e mais a lista de impressoras, que já se encontram instaladas, e fax. Então, nós temos aqui, inclusive, um símbolozinho que a gente já tinha no Windows XP, só que aqui de uma cor diferente, mas o símbolo o mesmo, que indica qual a impressora que está definida como a padrão no sistema operacional. Então, questão lá número 14, verdadeira. No botão iniciar, que abre o menu iniciar, na lista de opções você tem uma que te diz, te indica, te mostra todas as impressoras que tiveram uma instalação e uma configuração, como diz lá, seus drivers devidamente instalados. Opção do menu iniciar, questão verdadeira, ok? Vamos a outra questão, ainda deste mesmo concurso. Fizemos lá a questão número 13, número 14, e agora vamos para a questão de número 15. O ícone computador no menu iniciar permite ao usuário acessar a pasta de caixa postal da sua configuração de correio eletrônico, certo? Então, uma pasta de caixa postal de configuração de correio eletrônico. Vamos aqui abrir a janela computador. Então, acompanhando aqui a nossa videoaula, você pode aí clicar no botão iniciar, na opção computador, você vai ter uma janela como essa. Então, do lado esquerdo, nós temos aqui um painel chamado painel de navegação, tá? Você vai poder navegar aqui entre diversos locais, dentro de diversos locais aqui que você tenha no seu computador, como unidades de disco, unidades de rede, certo? Determinadas pastas específicas, como área de trabalho, documentos e outras. Bom, do lado direito, o que é que a gente tem? Todas as unidades de armazenamento disponíveis no computador. Tá? Nós temos aqui a principal, que é a do disco rígido, e temos a de armazenamento removível, como pendrive, como unidade de DVD, como unidade de Blu-ray. Tá? Então,
as unidades de disco, né, de uma forma em geral. E na parte superior, nós temos aqui um botão chamado organizar com uma seta. E esse botão, ele substitui aquela barra de ferramentas que nós tínhamos na janela Meu Computador do Windows XP, com os botões excluir, opções de pasta, certo? Desfazer, propriedades, recortar, copiar, colar. Então, ao invés disso, uma barra de ferramentas, nós temos o botão organizar. Você clicar nele, você vai ver aí, recortar, copiar, colar, desfazer, opções de pasta, excluir, renomear, propriedades, tá? Depois nós vamos ter propriedades do sistema. Então, aqui em propriedades do sistema, é para que a gente possa abrir uma janela que vai nos mostrar todas as propriedades e configurações da nossa máquina, né? Com relação à descrição de configuração da máquina. Por exemplo, essa máquina aqui que nós estamos utilizando no momento, ele tem um processador Intel, quad-core, de 4 núcleos, e 2.5 GHz de velocidade de clock interna. A memória RAM desse computador é 2 GB, o sistema operacional que está instalado é o Windows 7 Ultimate, de 64 bits, que nós vamos daqui a pouco aí ver também uma questão relacionada ao que é um sistema operacional de 32 ou de 64 bits, tá? O nome que foi utilizado aqui é a descrição do computador, e essas informações são apresentadas quando você clica lá em propriedade do sistema. Vocês devem estar lembrando aí, nós já vimos aqui em outros vídeos, questões que perguntam exatamente isso, né? Como você pode visualizar a velocidade do processador, o fabricante, o modelo, a quantidade de memória RAM, a versão exata do sistema que está instalado. E no Windows XP, botão direito do mouse, né, no ícone Meu Computador, opção Propriedades. O que também pode ser feito aqui no Windows 7. Botão direito, opção Propriedades, vai abrir Propriedades do Sistema. Ok? Com essas informações. Bom, depois nós vamos ter aqui, desinstalar ou alterar um programa. Isso daqui também já foi muito cobrado em concurso, por 2 vezes em concurso da Caixa Econômica Federal, vários outros concursos. Qual a maneira mais segura de você desinstalar, excluir um determinado programa instalado em seu computador por meio do Microsoft Windows? Bom, geralmente a resposta indica uma opção do painel de controle, tá? E no painel de controle do Windows 7 nós temos desinstalar ou alterar um programa, tá? Nós temos no Windows XP adicionar ou remover programas. Então, no caso, vamos ver aqui, ó, uma lista de programas instalados nesse computador, até grande aqui, ó, bastante aplicativos instalados nesse computador. E aí você percebe que, ao selecionar um desses aplicativos, automaticamente vai aparecer um botão na parte superior dessa janela chamado desinstalar. Então, o próprio sistema operacional Windows, ele se encarrega de fazer a exclusão, a desinstalação do programa, tá? Então, é a maneira mais segura você utilizar essa opção por meio do painel de controle ou por meio da janela computador. Tanto no Windows XP como no Windows 7 tem essa opção. Desinstalar ou alterar programas, você pode clicar, você vai visualizar a lista de programas instalados, tá? E em seguida, você vai poder selecionar qual programa na lista que você deseja excluir do disco rígido do seu computador, clicar na opção desinstalar e em seguida confirmar que deseja realmente desinstalar aquele programa do seu computador. Vamos a mais uma opção, mapear unidade de rede. Bom, se o seu computador está conectado a uma rede, uma determinada rede, intranet, por exemplo, você vem mapear a unidade de rede e você vai aqui definir uma espécie de unidade de disco, que não é uma unidade de disco local no seu próprio computador. Na verdade, é uma unidade de disco referente a uma outra máquina conectada em rede. Então, vai ficar uma espécie de atalho para essa outra máquina, para essa outra unidade, para esse outro local, para uma pasta em outro local, em outro disco. E aí você escolhe uma letra de unidade, que deve ser diferente das letras que já existem aqui na janela computador, como C2 pontos, como F2 pontos. Por exemplo, aqui Z2 pontos. E aqui você indica o endereço da máquina ou da pasta específica a qual você deseja ligar, vincular essa unidade virtual, essa unidade, na verdade, de rede, né? E aqui você tem o botão procurar. Se você tiver dificuldade em digitar o endereço completo referente àquela unidade daquela máquina, aquela pasta específica, e aqui você tem aqui, olha, a opção rede,
e quando o computador está conectado em rede, ele mostra todas as máquinas, as unidades de máquinas disponíveis, e você pode aí com isso criar esse vínculo, esse atalho da janela computador, você já abrir uma unidade de disco em uma outra máquina em rede. Então nós temos essa opção aí, mapear unidade de rede, e a última opção, né, a descrição já diz tudo. A última opção que você vai ver aí na janela computador da sua máquina, com o Windows 7, é abrir o painel de controle. Então, clicar nessa opção, vai abrir exatamente aqui todos os itens do painel de controle. Detalhe, até agora, algo relacionado a e-mail ou a caixa postal com todas as configurações da conta de correio eletrônico? Nada. Vamos completar aqui logo aqui a janela. Nós temos ainda aqui, logo depois da barra de endereço, o painel ou a caixa pesquisar do Windows, onde você pode pesquisar por informações, arquivos, pastas, atalhos armazenados no seu computador. Lá no cantinho direito nós temos 3 botões. O primeiro se chama modos de exibição. Você está vendo aí um botãozinho lá na janela computador do seu computador. E aí você vai ver modos de exibição. Clicando com o botão esquerdo do mouse na setinha ao lado do botão, você tem 3, 6, 8 opções. Então, 8 opções para exibir os ícones dentro da janela de uma forma diferente. São os modos de exibição. Ícones extra grandes, vai aumentar bastante o tamanho dos ícones dentro da janela. Ícones grandes, aí vai diminuindo. Ícones médios, ícones pequenos, aí vem lista, detalhes, lado a lado e conteúdo. Então, na medida que você vai clicando em um desses itens, você vai vendo aí na janela computador da sua máquina, eles sendo exibidos de um tamanho diferente. Tá? Logo depois do modo de exibição, nós temos um botão, vocês vão apontar aí e vai mostrar isso aí, ó, mostrar o painel de visualização. O que que faz isso? Esse botão, ele abre um painel do lado direito da janela e quando você selecionar algum ícone referente, por exemplo, uma planilha do Excel, um documento do Word, um documento em PDF, então, nessa área aqui chamada painel de visualização, você vai poder visualizar o conteúdo do arquivo a qual o ícone você selecionou. Então, bem interessante no Windows 7, né? Nós não tínhamos essa opção no Windows XP, de já visualizar e exibir o conteúdo do arquivo dentro do Windows Explorer. Simplesmente ao selecionar o ícone, já mostrar ali ao lado o conteúdo do arquivo. Não tínhamos esse recurso no Windows XP, é presente aí no Windows 7, muito interessante. Você só não vai poder fazer alterações no arquivo. Tá? Você só vai poder visualizar e, no máximo, selecionar trechos para fazer uma cópia quando clicar com o botão direito do mouse no ícone, nessa cópia. E depois nós vamos ter ali o botãozinho de ajuda, que vai iniciar a ajuda do sistema operacional Windows, opções de ajuda. Bom, então finalizamos toda a janela e na janela computador não tem nenhuma opção para abrir uma determinada ou exibir uma determinada pasta de configurações, né, da conta de correio eletrônico no computador. Portanto, essa questão é a primeira questão aqui falsa que a gente analisa desse concurso do Superior Tribunal de Justiça. Então, vamos voltar aqui. O ícone computador no menu iniciar permite ao usuário acessar a pasta de caixa postal da sua configuração de correio eletrônico. Então, isso aí está errado, ok? A próxima questão é referente aqui ao Excel 2010, tá? E ela diz o seguinte: em uma planilha do Excel 2010, ao se clicar com o botão direito do mouse sobre uma célula, é possível formatar a célula com o formato do tipo moeda. Bom, inclusive também, bem recente, nesse mês de maio de 2012, tivemos também realizado pelo CESP o concurso da Polícia Federal. E uma das questões era justamente com relação a esse formato moeda no Excel 2010. Tá? Então tem sido cobrado, já vinha sendo cobrado também no Excel 2003, isso daí no 2002, referente a formatar uma célula no estilo de moeda, estilo de porcentagem. Então vamos ver. Em versões do Excel, como que a gente poderia formatar uma célula, ou no estilo do tipo moeda, ou porcentagem, ou número, ou data, hora, fração, vários formatos que são aceitos pelo Excel. A gente vai dizer aqui, vocês podem anotar aí, pega o papelzinho aí, uma caneta e anota. Você pode abrir uma caixa de diálogo através do atalho de teclado que é o Ctrl, seguido do número 1, tá? Você pode executar o procedimento que está nessa questão aqui, que ela é verdadeira, tá? Clicar com o botão direito do mouse sobre uma célula ou sobre uma seleção, tá? E na lista de opções você vai ver formatar células.
Seria uma outra opção de você formatar no estilo moeda. Bom, também na barra de ferramentas do Excel 2003, ou mesmo aqui a gente pode ver aqui no 2010, você já tem botões para estilos de moeda, porcentagem e estilo numérico. Tá? Então, aproveitar que nós já temos aqui uma janela do Excel aberta, e nós já temos aqui, ó, estilo moeda, porcentagem, e vocês vão ver aí 3 zerinhos que é formato numérico padrão. Inclusive nós tivemos, se eu não me engano, 2011, ano passado, um concurso do Banco Central, onde tivemos 2 ou 3 questões de informática só, uma delas do Excel caiu com relação a esse botão. Ele aparece com 3 zerinhos aqui, mas eu vou clicar, vocês vão ver que ele vai ser formatado com 2 casas decimais, ó. O número 380 que tinha aqui dentro da célula ficou 380,00. E no concurso a organizadora colocou que ficaria um número formatado com 3 casas decimais, pelo fato de ter 3 zerinhos ali. Mas o número fica apenas com 2 casas decimais. O estilo de porcentagem que multiplica o valor que tem dentro da célula por 100 e exibe o resultado dessa multiplicação com o símbolo de porcentagem depois. Então esse 380 passou a ser exibido como 38.000%. 380 vezes 100 e o símbolo da porcentagem depois. E o botão que no Excel 2003 se chamava estilo de moeda e no 2007 e 2010 se chama formato de número de contabilização. Ele vai aplicar um estilo de moeda. Por padrão, o formato numérico com 2 casas decimais e o símbolo do real no início da célula. Mas temos uma setinha aqui do lado com outras opções, além do real, dólar e euro. Tá? Então seria uma outra opção de aplicar o formato de moeda à célula. Seria utilizar já os botões na barra de ferramentas, tanto no Excel 2003 como no Excel 2007, Excel 2010. Outra opção, como está na questão, botão direito do mouse e formatar células. Então já vai abrir aqui uma caixa de diálogo e aqui temos a guia número, onde a gente pode indicar aqui o que eles chamam de categoria da célula, formato numérico, moeda ou porcentagem ou outro qualquer. Podemos também utilizar o atalho de teclado, que eu comentei agora há pouco, Ctrl seguido do número 1. Também abre essa caixa de diálogo. E no Excel 2003, para a gente finalizar aqui, nós poderíamos também utilizar o menu formatar, opção células. Tá? Então, como nós não temos aqui mais menu formatar, menu ferramentas, aqueles menus da versão 2003, o que a gente pode fazer aqui também? Seguinte, nessa guia chamada início, você tem vários grupos. Cada grupo tem uma setinha no canto inferior direito que abre uma caixa de diálogo. E é justamente a caixa de diálogo formatar células. Formatar células. Aí é só vir na guia número, escolher o formato moeda ou qualquer outro desejado. Outra forma também que poderia ser cobrado. Nós temos aqui, dentro desses grupos da guia início, um grupo chamado células e um botão chamado formatar. Eu vou clicar nesse botão formatar do grupo células, certo? E lá embaixo, o último item, olha, formatar células. Então, vocês podem estar fazendo isso daí também com a janela do Excel 2010 aberta. Logo na guia início, você vai ver os botões do grupo número. E você vai ver mais à frente, no grupo células, o botão formatar. Clicou, lá embaixo a última opção, formatar células, e aí você tem exatamente essa caixa de diálogo. A organizadora tem um leque de opções para te cobrar isso daí. Como é que você pode abrir a caixa de diálogo, formatar células e assim escolher um formato numérico, um formato no estilo de moeda ou de porcentagem, qualquer outro. Então aqui a gente já te passa várias opções, né? Ctrl 1, botão formatar no grupo células da guia início, ou então o que está lá na questão que é verdadeira, correta, clicar com o botão direito do mouse numa célula e na opção formatar células na lista que vai aparecer. Tá? Então tem várias opções. Com isso, a gente conclui aqui mais algumas questões desse concurso do STJ e em breve a gente volta e continua aqui resolvendo questões de diversos tipos, diversos